Olá, galerinha do sexto ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou observando que vocês estão acompanhando direitinho as aulas de geografia, né? Desde já, parabenizo. Lembra daquela reflexão que, né, para conseguir o sucesso, para alcançar seus objetivos, né, tem que ter foco, força e determinação. Né? Então, nós vamos dar continuidade. Lembra da nossa aula que falamos sobre oceanos e mares? Então, nós vamos dar continuidade àquele assunto. E aí, vocês abram o livro de vocês na página 96. Vamos lá? Abrindo aí o material na página 96. Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui meu slide rapidinho para apresentar. Então, nosso tema, como eu já falei, é oceanos e mares. Como vocês já sabem, meu nome, né? Sou professora de Geografia, Isana. E aí abram a página 96. Vamos com tudo. Olha, coloquei essa imagem bem legal, né? Para fazer esse lembrete aí dos oceanos e mares. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas, algumas consequências, né, climáticas nos oceanos e nos mares. Então, como vocês sabem, né, eu até já falei para vocês sobre as questões de problemas ambientais, né? Algumas aulas anteriores aí nós falamos sobre esse tema. E aqui nós vamos falar, né, especificamente alguns problemas, principalmente aí a questão das mudanças climáticas nos mares e oceanos. Então, essa elevação, né, da temperatura causa muito impacto, certo? Nos mares e nos oceanos, porque acaba aumentando o nível dos mares, né? As temperaturas da água podem aumentar e aí pode ameaçar vários animais e esses animais entrarem em extinção, certo? Então, essa temperatura, essa elevação de temperatura, lembra daquele conteúdo quando acontece a elevação de temperatura, primeiramente acontece o quê? Derretimento das geleiras. Logo acontece isso. Então, automaticamente vai acontecendo o quê? O aumento, né, no nível dos mares, dos oceanos. E aí tem várias e várias consequências. Uma delas são a questão, né, dos ecossistemas que são muito afetados, que são os recifes de corais. Eles são muito afetados por essas mudanças climáticas. Então, sua estrutura rochosa, rígida e submersa nos oceanos, constituída por organismos marinhos, animais e vegetais, portadores de esqueletos calcários. Então, aqui nós temos um textozinho, vou ler agora para vocês, certo? Os recifes de coral são considerados um dos mais antigos e ricos ecossistemas da Terra. Sendo assim, sua importância ecológica, social e econômica é indiscutível. Os ambientes recifais são considerados justamente como florestas tropicais uma das mais diversas comunidades naturais do planeta. Essa enorme diversidade de vida pode ser medida quando constatamos que uma em cada 4 espécies marinhas vive nos recifes de coral, incluindo 65% das espécies de peixes. Eles são ecossistemas marinhos encontrados em regiões de águas quentes e claras e formados pela deposição do esqueleto calcário de organismos como corais, algas e musgos. Então, aqui ele fala, né, sobre o ecossistema, são os recifes de coral, que são muito importantes, né, para os ambientes marinhos. E aqui, olha a imagem. Aqui, certo? Mostra, né, uma barreira, né, de recife de coral. Então, vocês observem aí, né, que tem tanto animais e vegetais nesse esse ecossistema que está sendo muito agredido, né? Aí, sofrendo, na verdade, muitas consequências pelo próprio homem, né? Pela essa poluição e todos esses problemas ambientais. Vamos lá. Então, aqui, essa questão, né, do efeito dessas mudanças climáticas. Então, eu já falei para vocês esses efeitos.
o aumento do nível do mar, o gelo está derretendo e o nível do oceano está aumentando. Então, nós sabemos que essa temperatura, né, esse aumento de temperatura, a consequência é bem clara, né? É o derretimento das geleiras. E vocês sabem disso, vocês já estudaram isso bastante na vida de vocês. Os professores sempre comentam, a temperatura vai aumentando e o gelo vai derretendo, né? Então, os recifes de corais, eles são os ecossistemas mais ricos e diversos do ponto de vista biológico do planeta. E eles estão em declínio. Então, declínio como assim, professora Isana? Estão sofrendo várias e várias consequências e muitos recifes de corais estão sendo extremamente danificados. E aqui, né, eu mostro para vocês que essa parte não tem no livro, certo? Mas eu coloquei para acrescentar, porque é importante que vocês fiquem sabendo. E aqui, né, tem um processo, essa danificação, né, desse aumento dessa temperatura, tem um processo de branqueamento. Esse processo de branqueamento, né, é resultante do aumento da temperatura. Então, os oceanos ficam mais quentes e fazem com que as algas vivem em simbiose com os corais, abandonem seus anfitriões. As algas fornecem nutrição à cor dos corais. Sem elas, os corais acabam branqueando. Então, existem os recifes de corais, as algas, né, dentro dos recifes, e aí quando acontece esse aquecimento, as algas elas começam, né, a sair dali e aí vai enfraquecendo e vai branqueando os corais. Então, muitos recifes de corais saudáveis e resistentes podem suportar o branqueamento. Contato que tem o tempo para se recuperar. Então, é necessário, né, ter todo um processo de recuperação desse branqueamento. Então, o especialista, né, em recife de corais, ele fala que os corais eles podem, né, se recuperar. Então, no entanto, o branqueamento se repete em um recife dentro de um curto período de tempo. É muito difícil para os corais se recuperarem e sobreviverem. Então, se não tiver um processo longo, os corais eles não vão se recuperar. Se for em um processo curto de tempo, eles não conseguem se recuperar. Agora, tem que ser processo mais longo. Então, aqui eu tenho, né, um exemplo. Professora Isana, o que é isso, esse branqueamento, né? Que pode ser uma dúvida de vocês. Então, aqui, essa imagem, né? Primeira parte, um coral saudável. Então, vocês observam aí, né, que o coral saudável, a alga ela vai estar dentro do coral. Um coral doente, a alga já começa a sair, né, ela começa a se expandir aí, procurar outro caminho, porque aquele local para ela já não presta mais. E um coral branqueado. Então, quais são as causas, professora Isana, desse branqueamento desses corais? Então, qual é a causa principal? O aquecimento dos oceanos. E também tem outros fatores, né? Outros fatores como questões de poluição, o esgoto que é liberado, né? Nos oceanos, nos mares. Então, aqui, o primeiro, mudança na temperatura dos oceanos, né? Como eu já falei para vocês, superexposição ao sol. Se os corais eles ficarem muito tempo exposto ao sol, ele acaba enfraquecendo, ele acaba entrando nesse processo de branqueamento, escoamento superficial e poluição. Então, como eu já falei para vocês, a poluição também vai estar afetando, né? Vai estar outro fator que vai causar esse branqueamento. As marés extremamente baixas também, né, vai favorecer com que aconteça esse branqueamento, ok? Espero que vocês tenham entendido. Fatores, né, causas que faz, né, com que os corais eles aconteçam esse branqueamento e passam por esse processo. E aqui nós temos, né, os benefícios e outros recursos que os recifes de corais proporcionam para toda a comunidade, para todas as pessoas.
principalmente para aquela comunidade local, aquela que vive ali, né, nas proximidades, né, dos oceanos, dos mares. Então, primeiro, ele é fonte de alimento para as comunidades locais. O 2, ele é viveiro, né? Ele pode ser também considerado um viveiro para a pesca. Compostos usados em medicamentos, incluindo alguns tipos para tratamento de câncer. Olha que só, que riqueza, né? Os corais proporcionam aí a toda a sociedade. Então, também pode ser utilizado como medicamento, né? Pode ser alguma fórmula, né? Para facilitar. Barreiras naturais contra furacões, tufões e outras tempestades, porque os recifes de corais é uma barreira, né? Acaba dando aquela, eu digo que aquela força, né? Aquele impedimento para que não aconteçam esses furacões, esses tufões, acaba barrando. A Organização, né, Internacional de Natura Conservation sugere maneiras que você pode utilizar para proteger os corais. Olha aqui, né, maneiras que nós podemos estar fazendo no nosso dia a dia. Nós não temos tanta proximidade, né, com oceanos e mares, mas tem pessoas, tem populações, tem sociedades, né, que vivem daquela pesca, vivem daqueles corais. Então, vive muito próximo a essa situação. Então, conserve a água, use menos água, que resulta em menos escoamento superficial e água residual penetrando nos oceanos. Descarte o lixo corretamente. O lixo descartado contribui para a poluição da água e pode se danificar a estrutura de recife, delicadas e a vida selvagem. Não descarte em linha de pesca ou redes de água na praia. Então, são regrinhas, né, que nós sabemos no nosso dia a dia que nós podemos estar fazendo. Conservar a água, descartar o lixo corretamente, né, seja um velejador, mergulhador responsável. O contato com os corais vai danificar um coral, animais marinhos muito delicados. Não ancore ou toque neles e nem caminhe sobre eles. Então, tem regiões, né, que faz parte do turismo, que as pessoas, né, têm os pontos turísticos, que as pessoas vão para conhecer os recifes de corais. E aí as pessoas acabam topando, as pessoas acabam caminhando, podendo ter até um acidente, porque corta, né? Mas esse pessoal mesmo que tem essas curiosidades acabam, na verdade, não pensando, às vezes também não sabendo que pode danificar o coral, né? Então, vocês fiquem sabendo, a qualquer momento que vocês forem viajar, conhecer um local, saibam que vocês precisam cuidar, certo? E aqui, quais as medidas, né, podem ser tomadas para proteger os mares e oceanos e amenizar os problemas causados pelas mudanças climáticas. Então, aqui nós sabemos, né, que a todo momento, sempre tem, né, acordos, tem reuniões, né, projetos, planejamentos para cuidar, né, do meio ambiente, pensando nessas mudanças climáticas. Então, aconteceu em 2015, na cidade, né, de Paris, a Conferência do Clima, a COP21. Terminou com um acordo histórico para tentar limitar as mudanças climáticas. O principal objetivo foi estabelecer para os países um limite de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A finalidade é não ultrapassar o aumento de 2 graus Celsius na temperatura global em relação aos níveis da era pré-industrial. Afinal, na prática, o Acordo de Paris tem sido eficiente? Então, nós temos aqui uma reportagem, eu passo já para vocês. Vejam só, nós sabemos que existem vários e vários acordos, né, pensando no clima, pensando em todas essas questões ambientais. Né? E vocês observam aí que todas as reuniões têm um objetivo. Né? E aí esse é o objetivo das mudanças climáticas, foi reduzir, né, estabelecer para os países um limite de emissão de gases de efeito estufa. Então, será que todos os países estão respeitando? Não. Não, eles não estão respeitando. Então, tem alguns países, sim, que estão respeitando,
né, essa questão de reduzir, de limitar essa liberação de gases de efeito estufa. Então, eles tinham como finalidade não ultrapassar, né, o aumento de 2 graus de temperatura global, mas percebam que a cada ano que nós estamos passando, a temperatura vem aumentando de uma maneira tão acelerada que a gente não consegue. Aí todo mundo diz, eita, meu Deus, que calor é esse? O calor tá bravo, a temperatura tá alta, então o verão, cada ano que passa, está mais quente. Então, eles estão respeitando esses acordos? Não, não estão respeitando. Né? Porque para a indústria reduzir, para a indústria equilibrar esse aumento de temperatura, esses 2 graus aí na temperatura, para não aumentar mais esses 2 graus, ela vai ter que o quê? Ter medidas que sejam satisfatórias, que sejam eficientes para cuidar do meio ambiente. E aí elas não querem porque precisam investir pesado, e aí acaba passando, né? Vai deixando para depois, vai deixando para depois, e o clima, né? E nós, a população, sofremos as consequências climáticas. Então, vejam só, aqui é o texto, né? Que tem aqui, né? O Acordo de Paris tem sido eficiente, lê a reportagem abaixo, vejam só. Situação da Grande Barreira de Coral australiana é mais grave que o previsto. Vou ler para vocês. O processo de branqueamento da Grande Barreira de Coral da Austrália é mais grave que o previsto inicialmente, e o dano continuará aumentando, a não ser que aconteça uma redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa, advertiram os cientistas nesta segunda-feira. Os 2,3 mil quilômetros de barreira natural, que desde 1981 está na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, sofreu no ano passado processo de branqueamento mais grave registrado até hoje por causa do aquecimento das águas dos oceanos entre março e abril. A observação aérea e submarina mostrou que 22% dos corais foram destruídos em 2016, mas agora a proporção chega a 29%. Com este, é o segundo ano consecutivo de branqueamento, a perspectiva é muito negativa. Estamos muito preocupados com o que significa para a Grande Barreira de Coral e para as comunidades e indústria que depende dela, afirmou o presidente da autoridade, né, do Parque Marinho da Grande Barreira, Rochelle. A quantidade de coral que morreu pelo branqueamento em 2016 registra um aumento em relação às nossas previsões iniciais e antecipamos que acontecerá um declive adicional até 2017. Mas ainda precisamos completar nossa observação. O branqueamento dos corais é um fenômeno de fragilização que é traduzido por uma descoloração provocada pelo aumento da temperatura da água. Isso provoca a expulsão das águas simbióticas que dão ao coral sua cor e seus nutrientes. Os recifes podem ser recuperados se a água voltar a resfriar, mas também podem morrer se o fenômeno persistir. Apesar da possibilidade de recuperação do coral, que é uma queda da temperatura da água, e os pólipos voltarem a colonizá-lo, o restabelecimento pode demorar uma década. Então, vocês observam que aí existe um grave problema, né, nos recifes de corais na Austrália. E aí vocês observam que ele passa por todo o processo, a cada ano que vai passando, ele vai aumentando a porcentagem e a proporção, né, deste branqueamento. Então, vai enfraquecendo e eles vão morrendo, mas existe uma possibilidade, como eu já falei para vocês, deles conseguirem voltar a colonizá-lo, conseguir sobreviver nos recifes. Mas demora quanto? Uma década. Então, é muito tempo, né, para que consiga reestruturar, né, todo aquele recife. Ok? Então, vejam só, né, esses problemas ambientais causados, né, pelos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, se cuidem, continuem assistindo a aula de geografia. Continue assistindo direitinho. Eu estou gostando de ver. Parabéns para todos vocês. Um forte abraço. Fique em casa e tem atividade na descrição do vídeo. Coloque seu nome, a escola onde você estuda aí nos comentários.
viu? Fiquem em casa, fiquem com Deus e estudem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.